O diretor do Cruzeiro, Pedro Martins, recebeu a imprensa nessa quarta-feira. Ele foi perguntado sobre como vai ficar a situação do atacante João Pedro. Ele que foi autor de um dos gols contra o Atlético no último clássico que teve lá na Arena MR não vê, né, turma? Mas que infelizmente foi envolvido numa confusão juntamente com o atacante Fernando. Ele também falou sobre a renovação anunciada do Marlon até o final de 2026, a cobrança pesada após a eliminação na Copa do Brasil diante do Souza e também o foco total agora na Copa Sul-Americana. Eu quero que vocês deixem nos comentários a sua opinião. Vale a pena ou não reintegrar o João Pedro? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e desculpa a voz, porque eu tô gravando vídeo a rodo, viu? Tô gravando vídeo direto. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200 e te dá aposta grátis todo final de semana. Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. Para todos os jogadores que sobem da base, né? E aí, não falando só especificamente do João, mas o Fernando, o Ian, o Japa, o Kaique, né? A gente procura entender qual que é o processo de adaptação desse menino à primeira equipe do Cruzeiro. Jogar no Cruzeiro exige uma responsabilidade muito grande, né? Não só pelo que você faz dentro do campo, mas também pelo que você faz fora. E a gente acredita que quando o jogador tem potencial, e estamos falando, todos esses nomes que eu mencionei são jogadores com potencial, a gente entende que a gente precisa fazer esforços e se dedicar para que eles sejam bem formados. E ser bem formado, às vezes, significa voltar para a equipe sub-20, algumas outras vezes significa emprestá-lo para outra instituição para que ele consiga amadurecer e depois voltar. E todos esses caminhos, eles são possíveis, né? A gente emprestou alguns jogadores aí que a gente acredita que tem potencial futuro, né? E o caso do João a gente está avaliando, né? Assim como estamos avaliando de diversos outros aí, porque jogador, para se desenvolver, ele também precisa estar jogando, ele precisa estar em ritmo de competição, e é assim que a gente vai formar os atletas dentro do clube, né? Uma coisa que para a gente é inegociável é a equipe. Ninguém no Cruzeiro se coloca acima da equipe. E isso a gente não vai abrir mão nunca. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Os atletas podem ser inscritos na Sula até o dia 29. Considerando que o clube ainda pode trazer algum jogador de fora que esteja sem clube ou do cenário nacional, como o Cruzeiro enxerga esse contexto, ou o time da Sula já está montado? Olha, a gente vai avaliar como o mercado está se comportando. Como eu disse anteriormente, a gente não tem pressa, né? A gente está acompanhando o mercado no detalhe, vendo se aparece alguma oportunidade interessante. Reforço que eu acho que a gente já conseguiu evoluir muito a nossa equipe, se comparado ao ano passado, né? A equipe desse ano é muito mais forte, tem mais opções. Tem alguns jogadores que ainda nem estrearam, né? A gente pode falar aí do Verón, que está voltando de lesão agora, o próprio Rafa Silva, que teve que passar por um trabalho de fortalecimento. Então a gente ainda vai ver como essa equipe vai se comportar. E o Campeonato Mineiro foi utilizado justamente para isso, né? E a gente não vai atuar com pressa, não. Não vamos trazer jogador por trazer. Se for para identificar algum reforço, é porque a gente viu que esse atleta pode subir o nível do nosso grupo. Pedro, duas situações. O que representa hoje a renovação do Marlon, um jogador aí que foi muito buscado aí por outras equipes do futebol brasileiro, e esse olhar de vocês agora para outros jogadores de outros países da América do Sul? Como que foram feitos esses movimentos e a relevância disso em termos financeiros também, montagem de elenco, na ideia do Nico para essa formação do Cruzeiro 2024? Olha, todas as renovações de contrato que a gente vem fazendo, né, os jogadores que a gente traz e acaba construindo a permanência, e aí são alguns, né, teve Marlon, William, Rafael Cabral, diversas histórias que foram sendo construídas ao longo desse período de SAF, né. A gente entende que esses atletas renderam não só dentro do campo,
mas também entenderam o que é o Cruzeiro fora do campo. Para a gente isso é fundamental, né? Quando a gente fala que a gente quer construir um elenco vencedor, a gente vai identificando atletas que entendem o projeto. Não basta só render dentro do campo, né? A gente quer jogadores que, de fato, vistam a camisa, e vestir a camisa é entender os valores do Cruzeiro. O que essa instituição representa, né? E isso tem um peso gigantesco. Então, renovações de contrato como a do Marlon, né, elas são importantes porque elas acabam demarcando um caminho para quem quer permanecer no clube. São jogadores que agora eles também têm uma responsabilidade cada vez maior de estabelecer regras dentro do grupo, de estabelecer que tipo de jogador pode ficar no Cruzeiro. A responsabilidade desses atletas aumentam cada vez mais quando eles renovam seus contratos, né? E quando a gente fala de olhar o mercado sul-americano, o clube já vem estudando bastante o comportamento de janela, né? Então tem algumas janelas, como essa da MLS, que nos deu algumas oportunidades aí durante o mês de dezembro e janeiro, né? E a gente também está avaliando o comportamento de janelas de outros mercados, para quem sabe fazer alguma atuação em julho, né? Isso para a gente significa um posicionamento porque o clube consegue aumentar o seu nível de elenco. A gente, ano a ano, vai conseguindo aumentar aos poucos a capacidade de investimento, então é conseguir trazer jogadores que estão bem posicionados em outras ligas. E a gente vê o clube progredindo como projeto assim, né? A partir do momento em que a gente vai conseguindo se livrar das dívidas, e é um processo longo, né? Aumentar a capacidade de receita, naturalmente a gente vai conseguir posicionar o Cruzeiro e ser competitivo em ligas cada vez mais fortes, com jogadores que vêm cada vez mais aumentar o nível do nosso grupo. Pedro, boa tarde. Gabriel, do GE. Globo. Queria que você fizesse uma avaliação dos impactos que o Cruzeiro teve com a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Eu acredito que, claro, não estava nos planos do clube. E isso, quais foram os impactos, até mesmo esportivos e financeiros, que o Cruzeiro teve com essa eliminação? Olha, o primeiro ponto é, independente de campo, estádio, condição climática, um clube como o Cruzeiro ele não pode cair fora na primeira fase da Copa do Brasil. Não com a história que a gente tem dentro dessa competição e não com o elenco que a gente está montando, né? E isso, já depois do jogo e durante os dias seguintes, ficou claro para o grupo que esse jogo ele deve servir como uma cicatriz. A gente tem que lembrar o que a gente deixou de fazer nessa partida toda semana. Se a gente tem que levar alguma coisa para frente desse jogo da Copa do Brasil, é o aprendizado. E eu tenho certeza que com o perfil de atleta que a gente tem aqui, com o perfil de pessoa que a gente tem aqui, esse aprendizado ele foi rápido. Mas a gente nunca pode esquecer o que fez com que a gente fosse eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Acho que é para isso que servem as cicatrizes, né? Para toda hora a gente lembrar e falar doeu, né? E além disso teve o aspecto financeiro, né? O aspecto financeiro, obviamente, o clube ele tenta se reorganizar nesse aspecto para que isso não tenha impacto no nosso dia a dia, mas inegável que cair fora da primeira fase da Copa do Brasil tem impacto em toda a estrutura. Pedro Sérix, do Sport TV. Desde o ano passado, vocês falavam que para 2024 teria um aumento no investimento do futebol do clube. Eu queria saber, de forma prática, em quantos % aumentou a folha salarial de 2023 para 2024 e quais os erros que vocês identificaram nas janelas de 2023 que serviram de aprendizado para essa janela agora de 2024? Eu acho que é muito mais fácil a gente avaliar o processo, né? Então, assim, o clube, a janela do ano passado, ela estava dialogando diretamente com um clube que tinha acabado de subir da segunda divisão, né? E quando você sobe da segunda divisão para a primeira, tem uma série de desafios. O primeiro é você atuar no volume. Então, se você pegar aí todos os clubes que subiram, os clubes com mais camisa, eles contrataram muito. Quando você contrata muito, é natural que você acabe perdendo a qualidade no detalhe de análise, de avaliação, né? É natural que você acabe não tendo ainda um grupo estabelecido.
Então, quando você faz ajustes de um grupo que já existe, é muito mais fácil tomar decisão. E é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente teve uma transição, uma quantidade grande de jogadores que transitaram do ano passado para esse. E esses jogadores, de alguma maneira, eles já estabeleceram como o grupo do Cruzeiro deve funcionar. Não só dentro do campo, em termos de forma de desempenho, forma de jogar, nível de comprometimento e dedicação, né? Hoje fica muito mais fácil de você trazer jogadores que já se adequam a esse comportamento. Eu acho que aqui até é injusto ficar falando de números específicos, né? Mas o que eu posso falar é que, dentro do nosso planejamento, que é até 2030, se não tiver nenhuma grande dificuldade desportiva e é um tropeço grande perante o que a gente planejou, o nosso objetivo é fazer uma progressão ano a ano. Obviamente, o orçamento ele vai crescendo, porque você vai se livrando de alguns compromissos importantes e vai conseguindo potencializar a receita em outros, né? Mas vale um dado aqui que talvez as pessoas ainda não tenham a clareza e a consciência, né? Se a gente fosse pegar o top 5 de salários dentro do Cruzeiro, 3 dos top 5 não estariam aqui dentro, se for levar em consideração a dificuldade de pagamento de dívida que a gente tem hoje dentro da nossa estrutura orçamentária. Isso ainda tem um impacto na nossa forma de montar a equipe. Não dá para dizer que não tem. Isso ainda é fruto do que foi feito com o Cruzeiro lá atrás. Sei que às vezes isso é maçante, né? Ficar falando, ficar repetindo, mas dói falar sempre quando você olha no fechamento do mês que você precisa pagar, ou o que você poderia estar pagando se não tivesse esse compromisso e essa dívida já estabelecida dentro da nossa folha mensal. Pedro, bom dia, Leonardo de Mendes da Itatiaia. Queria que você fizesse uma avaliação do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana e como as premiações, né, que são muito importantes para os clubes, podem até ajudar o Cruzeiro no mercado de transferências agora, daqui para frente. Olha, quando a gente fala de sorteio, é sorteio, né? Então, assim, dentro do nosso objetivo, a gente quer se preparar para a competição da melhor maneira possível. A gente quer analisar com muito detalhe os adversários que a gente vai enfrentar, o que é jogar em cada um desses lugares, né? Para que a gente esteja muito preparado. Mas o Cruzeiro ele tem que estar pronto para disputar a Sul-Americana. E eu acredito que com a equipe que a gente montou, com o nível de trabalho que a gente tem aqui dentro, o clube vai ser muito competitivo dentro dessa competição. E é isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam do diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, falando sobre o João Pedro do Cruzeiro, se vale a pena ou não reintegrá-lo no grupo profissional do Cruzeiro. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo também nos comentários. Depois da final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro ganhando bem, se não ganhar, amém. Qual deveria ser o foco do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro ou Copa Sul-Americana? Eu já deixo meu comentário explícito para vocês. Campeonato Brasileiro é o nosso foco. Cruzeiro tem que se manter sempre na Série A. Se Deus quiser, nunca mais ouvir falar de Série B no Cruzeiro. Mas se der para beliscar algumas fases aí da Sul-Americana, seria importante demais. Afinal, dá um dinheiro muito importante para a reconstrução do Cruzeiro. Assim que o Cruzeiro for passando para as oitavas, quartas de final, vai caindo mais minguar que a sala, né? O Cruzeiro. Afinal, infelizmente, o Cruzeiro foi eliminado para o Souza da Paraíba na Copa do Brasil e não vai ter mais esse dinheiro das fases da Copa do Brasil. Teve apenas de ter disputado o primeiro jogo e único dessa fase da Copa do Brasil 2024. Se Deus quiser, ano que vem, o Cruzeiro volta a ser mais competitivo na Copa do Brasil. Agora é focar totalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Nesse pacotão insano, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens,
carrossel, anúncios, várias outras coisas. Também tem o e-book Generator, porque a inteligência artificial vai produzir e-books autorais inteiros pra você. Inteiros, com imagem, com tudo, que sai pronto, com um clique. E além disso, vem ainda o GPT Max, que é muito mais do que um chat GPT. Presta atenção, você treina a tua própria IA pra fazer o que você precisar. Vem ainda o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos, ou seja, a IA vai ser o seu programador. Só que o Guida Dunk ficou doido, que só pode, porque nesse mês vem ainda outros bônus insanos nessa oferta. Você vai levar o My Images, que é um criador de imagens que já vem o Midjourney para fazer imagens profissionais de verdade. E vem também o curso de engenharia de prompt e o curso de IA para negócios, para você aprender a fazer dinheiro com todas essas ferramentas. E por fim, o Voice Clone, que clona qualquer voz em segundos. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição